Bom, a pergunta que é recorrente, né? Eu posso dormir ao horário que eu quiser? Posso ficar dormindo durante o dia e passar a noite inteira acordado? Isso é saudável? Existe uma característica biológica que é desse ciclo de sono e vigília. Nós temos três tipos de indivíduos. Nós temos aquele que é chamado de matutino, que é uma pessoa que vai ter sono muito cedo, ele precisa dormir cedo e ele acaba acordando muito cedo. Nós temos já outro indivíduo que é o vespertino, que é aquele em que ele tem sono muito tarde mesmo. E ele dorme e tem uma necessidade de dormir até mais tarde. Então ele quer acordar sempre mais tarde. E existe a maioria da população, que são as pessoas que não são nenhum nem o outro. O que nós sabemos é que as pessoas que são matutinas, é muito difícil delas se tornarem vespertinas e vice-versa, porque isso é um marcador genético próprio do indivíduo, e mesmo que ele tente fazer algumas mudanças comportamentais, acaba gerando um estresse muito grande para o corpo e para o cérebro. Então, na maioria das vezes, você tem que se adaptar à sua característica e não é tão adequado você tentar forçar a sua natureza com relação a isso. Então, se você pegar, por exemplo, um indivíduo que arruma um emprego que ele tem que acordar muito cedo para trabalhar, se ele for um indivíduo vespertino, ele vai sofrer muito, né? Porque ele vai acabar tendo que acordar 5, 6 da manhã, que é o horário que ele é para estar dormindo, e aí ele vai trabalhar durante o dia, e aí quando chegar à noite, ele vai ter necessidade de dormir 9, 10 da noite para poder acordar muito cedo no dia seguinte. Só que nesse horário à noite ele não tem sono, porque ele é vespertino. O sono dele vem meia-noite, 1, 2 da manhã. Então ele acaba, geralmente ele vai acabar encurtando o tempo de sono. Ele vai continuar dormindo um pouco mais tarde, acordando mais cedo de maneira artificial, e isso vai se acumulando ao longo dos dias, ao longo do tempo, e certamente vai acabar gerando algum tipo de complicação para esse corpo que sofre esse estresse. Nós podemos pensar da mesma maneira o indivíduo que é matutino e que é obrigado a participar de eventos que ocorrem à noite, né? Sair, passear em festas que começam 10, 11 da noite. Nesse horário, geralmente antes de chegar no lugar, ele já está com sono, ele se força para não dormir, chega no lugar, se tiver interessante, ele pode até aguentar, mas aí ele chega muito tarde, dorme, e não é um indivíduo que vai ter tempo para dormir até 10 horas, 11, meio-dia. Ele, por ser matutino, ele vai acabar acordando cedo, vai ficar muito cansado e muito comprometido no dia seguinte. Então acaba sendo difícil tanto para quem é matutino quanto para quem é vespertino. Tem gente que gosta de acordar com as galinhas, outros nem tanto. E é importante ressaltar que o sono tem uma importância muito grande sobre o sistema imunológico. Ele modula o funcionamento das células de defesa do corpo na produção de anticorpos contra vírus, contra bactérias e outros agentes infecciosos. E o indivíduo que acaba dormindo menos do que o necessário, ele tem um comprometimento importante desse mecanismo de defesa. Então é comum você ter situações em que o indivíduo ele acaba passando várias noites, seja por algum compromisso ou mesmo um indivíduo mais jovem que sai, vai para a balada e noites seguidas dormindo muito pouco, acaba após alguns dias ficando doente, porque ocorre uma queda da atividade de defesa do organismo. E o sono é um excelente eliminador de radicais livres. Muitas pessoas se preocupam com alimentação, com vitaminas, com medidas diversas, mas antes de tudo nós temos que pensar no sono. O indivíduo que não dorme bem, ele acumula uma série de agentes que são pró-inflamatórios de radicais livres no corpo. Então é muito importante dormir para se reduzir esses radicais livres e o indivíduo ter uma melhor qualidade de vida, de sono e até mesmo expectativa de vida aumentada. Se você se interessou pelo assunto, se inscreva no nosso canal, curta e aguarde o próximo vídeo.